Ciúmes. Por que você trouxe esse tema, Alex? Então, Bia, eu percebo muito essa coisa da criação. Às vezes a gente cria muito na cabeça da gente, né? Você está dizendo do ciúme imaginado. O ciúme imaginado. A primeira coisa do ciúme que eu acho importante a gente colocar é que, assim, ciúmes é um sentimento normal. Todo mundo sente. Porque tem muita gente que se vangloria de falar assim, eu não sinto ciúmes. Não existe. Ciúmes, tudo depende do grau. Eu digo que tem um espectro do ciúmes. Você tem o ciúme saudável, que é um zelo, é um cuidado. E é interessante que em espanhol o ciumento é chamado de zeloso. Né? É cuidadoso. Então, assim, não tem a palavra ciúmes em espanhol. Tem zeloso. Que é essa coisa do zelo, de ter cuidado. Então, quem ama, é óbvio que tem esse cuidado com o outro, tem um pouquinho de querer o outro mais para si. Então, isso é normal. Eu acho o ciúmes uma coisa muito normal. O que se torna patológico é quando esse ciúmes deixa de ser esse cuidado, essa coisa de olhar com mais carinho, de perceber quem está olhando, quem não está olhando, mas aquilo até dando uma coisa de satisfação de ver que a pessoa que você gosta desperta olhares, admiração, isso é bacana. Agora, quando isso passa por um ponto em que o ciúme passa a ser uma coisa obsessiva, uma ideia obsessiva e um ritual, quase que se torna uma coisa obsessiva compulsiva, porque o ciumento patológico, ele tem pensamentos obsessivos, ou seja, intrusivos, repetitivos, tudo em função da suposta traição. De uma traição que o seu parceiro ou sua parceira estariam fazendo. Mas às vezes baseado em nada. Ou às vezes baseado numa troca de sorriso, numa gentileza, numa coisa muito simples. Então ele começa a imaginar situações a partir dali e passa realmente a sofrer com aquilo. E começa num mecanismo de ações quase ritualizadas de controle. O que me preocupa, assim, já que a gente tem falado muito sobre border, é porque às vezes todo mundo fala assim, o border é ciumento. E eu não gosto de colocar ele só, porque não é uma característica. O ciúmes não é uma característica de um determinado tipo de personalidade. O ciúmes é uma característica de um sentimento humano. Exatamente, a gente tem que parar com isso. Talvez a personalidade borderline tenha uma intensidade maior de ciúmes e tenda a ter um ciúme patológico por conta da estrutura. Naquela questão dele não se sentir inteiro, uma pessoa inteira, ele precisa do outro para ser. Então, é como se, ao ter o ciúmes, ele garantisse que o outro vai ficar sob seu controle, que parte dele não partirá, o que é uma grande ilusão. Porque, assim, toda vez que uma pessoa deixa de ter um ciúmes saudável e passa a ter um ciúme patológico, ela fica tão obsessiva em relação ao outro que ela acaba sufocando o outro. Então, tudo que ela não queria era perder. E ela perde justamente por esse excesso de controle e de querer ter tudo da vida do outro na sua mão. O ciúme é gostoso porque, às vezes, ele faz a gente resgatar nossa autoestima também. Nossa, você arrumou para quem? Eu arrumei para trabalhar. E, às vezes, a gente se sente assim bem, que é um ciúme gostoso. Agora, existe aquele ciúme obsessivo, que é o ciúme de invadir, né? Pegar o seu celular. Essa coisa do celular e de redes sociais, ela tornou o ciúmes uma coisa muito mais abrangente, né? Porque uma pessoa que começa a entrar num ciúme patológico, em geral, ela tenta ter o controle do celular da pessoa, e que é muito delicado isso, porque assim, é uma privacidade, porque hoje o celular, a gente não pode esquecer que é um computador muito possante, né? Então você tem ali a sua vida profissional, a sua vida afetiva, a sua vida entre amigos, e entrar na sua casa, é como se entrasse no seu universo totalmente. Eu não sou contra que as pessoas possam ter acesso, mas não por uma imposição, por uma simplicidade, porque não tem nada ali para esconder. Agora, quando isso passa a ser uma regra de controle, é muito ruim.
Porque o ciúmes, ele parte de uma desconfiança. Então, ele, ao ser alimentado, ele o tempo inteiro está reforçando que eu estou com alguém, mas eu não confio nesse alguém. Como você pode amar uma pessoa que você não confia? Porque confiar não é só o fato de você trair ou ser traída. O confiar é a pessoa que eu confio para dividir minha vida, que vai me dar a mão quando eu precisar, que vai me dar força quando eu precisar me levantar. Então, se você não confia, como é que você vai contar com aquela pessoa? E é muito engraçado, né, que a gente só está falando aí do ciúme afetivo, no sentido do relacionamento. Mas existe o relacionamento entre as amizades e o ciúme na amizade também, né? Muito Ai, grande. você está saindo direto só com essa pessoa, você não me liga, você não me procura. E a amizade é uma coisa tão gostosa que a gente também não tem que cobrar do outro. Ela acontece, né? E existe esse ciúme. Os ciúmes, claro que na existe. amizade. Entre amigos, sim, existe. Mas eu acho, assim, que quando é uma amizade verdadeira, a felicidade do outro é maior do que a nossa necessidade de ter o outro tão perto, imediato. E eu costumo dizer assim, o amigo é o amor sem sexo. Então, assim, não tem posse. Não deveria ter. Né? Porque assim, o sexo dá uma coisa muito de posse, essa coisa do corpo, né? A amizade você não tem isso. Então assim, quando a amizade é verdadeira ou as pessoas entrarem num clima de amizade, a gente sempre prevalece. Se o outro está feliz, aquilo deixa a gente feliz de fato, realmente. Então às vezes a gente tem que ver se a gente também não está usando amizades, que a gente chama de amigos, como muletas, para a gente se botar em situações, em situações sociais, para a gente se botar em situações profissionais, se a gente não está fazendo um processo de dependência, como se faz com os afetos, né? Que tende a se fazer com os afetos. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, se você começa dentro da amizade ter um relacionamento de posse, de controle, você não está exercendo uma amizade, você está fazendo uma relação disfuncional. E a amizade, ela tem essa coisa generosa, ela tem essa coisa de se meu amigo está bem, ok, está limpo, né? Essa é a essência da amizade. Que é muito bacana, né? Eu lembrei aqui, né, dessa coisa do ciúme também no sentido família. Às vezes, né, mamãe gosta mais do fulano do que de mim, não sei o quê. Então, o ciúme abrange tanta coisa, né? Sim. É muito comum ciúmes entre irmãos. É muito comum. Né? Sempre achar que o outro irmão é mais amado, aquele outro filho é mais valorizado. E eu acho que talvez o núcleo familiar, e principalmente a relação entre irmãos, é onde nascem as verdadeiras amizades. Ou deveria nascer. E aí eu acho que isso tem a ver também como os pais colocam a questão da irmandade. Não se compara filho, não se compara primos, não se compara parentes. Então, assim, eu acho que uma família que tende a aceitar as pessoas como elas são, respeito e pôr limites também, porque essa é a função da família, ela tende a trazer essa coisa de amizade entre as pessoas. Você foi muito profunda nisso, né? Porque eu sempre bato nessa tecla assim, não compara seus filhos. Isso talvez seja um dos piores erros que os pais fazem. E não só com os irmãos, com os primos também. Eu acho que as famílias, elas tendem a ter muitos conflitos e muitas manifestações de ciúmes, porque existe uma tendência na família a estar sempre se comparando parentes, como se fosse assim, você tem que ser que nem o seu primo, você tem que ser que nem seu tio, quando as pessoas têm que ser o que elas são, o que elas nasceram. As pessoas nasceram inteiras, nós somos seres inteiros, prontos para ser exercidos. Eu conheço uma família que eu gosto muito e eu percebo assim, há 3 anos eu sigo eles, no sentido que os sobrinhos e os netos, eles estão na fase, uma escadinha, e eles estão na fase de vestibular. Então, assim, cada ano que passa, um entra naquela coisa que eu preciso passar para uma universidade federal, eu preciso, porque a família parece que coloca aquilo, sabe? E esse passou, então eu vou ter que... É a questão do padrão estabelecido e ser atingido. E isso em família provoca essa ciumada, esses conflitos, que às vezes se tornam incontroláveis. E aí você vê que as famílias não se reúnem mais. Então, assim, a postura talvez de lidar
lidar com os ciúmes na família está na essência dos valores dessa família, que é formar pessoas bacanas. Não importa se elas vão para a faculdade tal ou tal. O importante é que elas vão ser aquilo para que elas nasceram para ser e vai ter o apoio e a admiração de todo mundo. Isso liquida com qualquer ciúme. Eu fico feliz, para a gente ir fechando, você traz, né, no início, quando você até me pegou de surpresa, perguntando por que você trouxe esse tema, né? Porque eu vou me colocar no lugar das pessoas. Né? A gente tem muito medo ou vergonha de dizer eu sou ciumento, mas eu sou ciumento dentro de uma normalidade, né? E quando você traz, e essa conversa foi muito bacana, porque você traz assim aquele alívio, eu posso dizer que eu sou ciumento. Você trouxe esse conforto. Todos somos. É engraçado, né? Eu tive um casamento que foi muito bacana e ele sempre reclamava, você não tem ciúmes. E, engraçado, eu não tenho ciúmes de pessoas, eu tenho ciúmes de objetos e funções. Então, por exemplo, eu tinha ciúmes... Tem que ser ela. Eu tinha ciúmes do jeito que ele tomava e ritualizava o café da manhã dele. Porque aquilo ali, você podia tentar falar com ele, nada funcionava. Nada acontecia. E era o melhor café que eu já tomei no mundo, entendeu? Então, por exemplo, aquilo eu achava lindo. No fundo, era uma admiração, porque eu adoraria ter rituais de preparar uma comidinha, preparar Não, mas não seria eu. Então, assim, no fundo, fica a minha eterna admiração. Obrigado, Nada, Bia. querido.